Eu vou ler a primeira questão aqui, em seguida o professor Hilton fará algum comentário. Acompanhe na telinha. Na telinha, Jonathan. A técnica de difração é largamente utilizada na determinação da estrutura dos materiais cristalinos. Essa técnica consiste em analisar o feixe difratado de nêutrons ou de raio-x que incide sobre o cristal cuja estrutura se deseja determinar. Observa-se, por meio de detectores apropriados, que a difração dos nêutrons e dos raios-x apresentam máximos e mínimos de intensidade em direções bem definidas. Esses máximos e mínimos de intensidade correspondem a interferências construtivas e destrutivas provenientes da interação dos nêutrons ou do raio-x com os átomos do cristal. Fazendo-se um estudo da localização desses máximos e mínimos, determina-se então a disposição espacial dos átomos do cristal. Aí ele diz, pelo exposto, podemos afirmar que a interação dos nêutrons e a interação dos raios-x com o cristal evidenciam a natureza, aí, olha, para cá, vestibulando. Então, um texto muito bonito, às vezes a gente quer fugir da questão do texto, mas você tem que ir no que importa, né? Ele quer saber aí o que essa interação do nêutron e do raio-x evidencia o quê? A natureza de partículas, de onda. Então, esse é um assunto importante, deve estar amanhã na prova. Esqueça esse texto grande e pegue o resumo que o professor Hilton vai fazer e, em seguida, você vai ver que esse texto era bem fácil e a gente vai fazer a resposta. Professor Hilton, o Rio Grande do Norte é seu. Ok, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui a gente está com vocês. E partindo direto para a questão, lembrando os fenômenos ondulatórios. Nós temos fenômenos ondulatórios importantes que provavelmente amanhã devem estar em prova. Quais são os fenômenos ondulatórios que a gente precisa que vocês lembrem? Fenômeno da reflexão, 1. Refração, 2. Interferência, 3. Difração, 4. Polarização, 5. Ressonância, 6 e efeito Doppler, tá? 7. Então, 7 fenômenos ondulatórios importantes aí. Reflexão, refração, difração, interferência, polarização, ressonância e efeito Doppler. A nossa questão, ela trata do raio-x e dos nêutrons, que foi atingido num cristal, foi bombardeado um cristal com os nêutrons e o raio-x e percebeu-se uma figura bem peculiar. Regiões onde você percebe uma interferência construtiva e regiões onde você percebe interferências destrutivas. Ora, as interferências construtivas, interferência, superposição de ondas, teoria ondulatória, superposição de ondas. Se houver a superposição entre duas cristas, nós temos uma interferência construtiva. Se houver a superposição de dois vales, também interferência construtiva, as amplitudes se somam. Se eu tiver um vale encontrando-se com outro vale, uma superposição, nós teremos a soma das amplitudes para encontrar a amplitude resultante, tá? Supondo ondas aí de mesma frequência, tá? E em fase que a gente fala. Se houver crista com crista, também construtiva. E crista com vale, vestibulando, nós teremos aí uma interferência destrutiva, onde a amplitude resultante é a diferença da amplitude maior pela menor, tá? Então, difração. Difração também é um fenômeno ondulatório, que consiste na capacidade que uma onda tem de contornar fendas e obstáculos, cujas dimensões sejam da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda. Se o comprimento de onda da onda for maior do que a fenda ou o obstáculo, a difração ainda é mais acentuada. Tá? Agora, se o comprimento de onda da onda, vestibulando, for muito pequenininho e o obstáculo muito grande, essa difração não é percebida, tá? A gente fala que não houve difração. Tá? Então, veja bem, se você pensar na luz, o raio-x é uma onda eletromagnética, a luz visível é uma onda eletromagnética, comportando-se aí, ó, no fenômeno da difração, da interferência, nós temos o raio-x comportando-se como onda na difração e na interferência. Luiz, você está com uma questão aí? Ok. Não? Então, vestibulando, vai para cá comigo aqui rapidinho. Então, ó, falou
interferência falou difração, tá? Quem está passando por esse processo vai ser caracterizado por onda. Aí você diz, não, professor, mas eu aprendi que neutro, próton eram partículas. Ora, se ele disse no texto, e vai estar lá na prova amanhã, que o neutro, que o próton, que você entende que é uma partícula, mas ele passou pelo processo de difração ou interferência, então nesse caso ele está se comportando como uma onda. Então lembre-se da dualidade onda-partícula, né? Se a onda, a luz, que era considerada uma onda, né, até chegar ao efeito fotoelétrico de Einstein, que disse que ela se comportava também como partícula, né, porque ela batia no metal e arrancava instantaneamente aquele metal do elétron, então caracterizando aí uma partícula. Então, se a luz pode ser dual, onda, partícula, o próton ou o nêutron, que é uma partícula, pode também ser dual, ou seja, pode se comportar como partícula ou pode se comportar como onda. Se ele falou aí que o nêutron, que o próton, que o elétron que existe no microscópio eletrônico, se ele sofre difração, então nesse caso o próton, nêutron, elétron vai ser considerado não como uma partícula, mas como uma onda. Então falou difração, interferência, quem estiver lá está se comportando como partícula. Então a resposta, ele pergunta aí na telinha, professor Hilton, pelo exposto, podemos afirmar que a interação dos nêutrons e a interação dos raios-x com o cristal evidenciam a natureza. Então, natureza o que aí, hein? Volta um pouquinho aí. Voltar. Natureza ondulatória, né? Ondulatória, a letra C. Tanto o nêutron como o raio-x, se está sofrendo difração ou interferência, eles estão se comportando como uma onda e não como partícula. Ok? Próxima questão. Após examinar os olhos de Silvia e de Paula, o oftalmologista apresenta suas conclusões a respeito da formação das imagens nos olhos de cada uma delas, na forma de diagrama esquemático, como mostrado nessa figura. Então, questão aí que envolve miopia, hipermetropia. Vamos ver aí o que é que tem a figura aí abaixo. Ok, veja aí o olho de Silvia, caro vestibulando. Os raios de luz, perceba que eles estão vindo paralelos, ó. Aí quando eles atravessam o cristalino aí à frente do olho, deixa aí, pronto, tá vendo? Bem aí, ó. Na hora que os raios de luz atravessam o cristalino, eles convergem, mas perceba que o ponto de encontro desses raios dentro do olho acontece antes da retina. Se a gente olhar aí na figurinha, dá para mostrar com o mouse aí, Luiz? Você vai ver que os raios no olho de Silvia, eles estão se encontrando antes da retina. Então, neste caso, isso caracteriza uma miopia. O sujeito não vê bem de longe. Está se encontrando aqui, aí, né? Isso. A retina está aqui atrás. A retina está mais atrás, ó. E os raios se encontram antes da retina, né? Então, um ponto-imagem de um objeto que está lá no infinito está se formando antes da retina. Isso caracteriza a miopia. Esses raios deveriam ter se encontrado, deveriam ter se cruzado um pouquinho mais atrás. Vamos ver no olho normal, né, Em cima Hilton? da retina. No olho normal, como é que seria? Eu coloquei aqui. Só pronto. Pronto, aqui aí, ó. tem o olho normal. Beleza, olha aí. Tá, esses raios tinham que ter se encontrado exatamente onde mostra aí, ó. Essa figura de cima que o Luiz Carlos está marcando aí, ó. Os raios se encontrando na retina. Perfeito? No então, final do olho, né? Vamos então isso aí seria um olho emétrope, sem problemas visuais, né? No caso do míope, que é esse caso de baixo aí, ó, você percebe que os raios estão se encontrando um pouquinho antes da retina. A lente que deveria corrigir esse problema deveria ser uma lente divergente para que esses raios não tivessem convergido tanto. Uma lente divergente para que o encontro se desse exatamente em cima da retina, como mostra a figura de cima. Mais um pouco atrás, né? Mais um pouco atrás, exatamente sobre a retina. Correto? Então, nós temos aí um caso de miopia, quando a imagem se forma antes da retina. Foi o celular de Hilton que tocou, viu? Ok, pessoal? E o hipermétrope, Hilton, aproveitando aqui embaixo, né? O hipermétrope, perceba que a imagem está se formando, o ponto-imagem, depois da retina. O ponto-imagem formando-se depois da retina, houve aí, ó, um achatamento no globo ocular, diminuiu a sua profundidade, um achatamento na horizontal, aí os raios estão se cruzando depois da retina. Então, o ponto-imagem formando-se depois da retina, a imagem aparece desfocada sobre a retina. Tá? Ok, então, vestibulando, eu botei essa figurinha aí, ó, vocês observem o primeiro olho aqui em cima, ó, que seria o olho normal. A pessoa míope, ele tem
o seu olho alongado. Observe que o segundo olho aqui, que é a pessoa míope, que tem dificuldade de ver de longe, né? Ela tem o olho alongado. Então, como o olho ficou maior, a pessoa que tem miopia nasceu com esse olho um pouco maior, o que é que acontece? Os raios não sabem disso, a visão, a lente, né? A variação do cristalino, que a nossa lente tem uma variação, ela para perto e para longe, ela coloca exatamente para o olho no padrão normal. Como quem tem miopia tem o olho um pouco alongado, tá certo? Aí no sentido do eixo óptico, então os raios se formam onde era para estar o olho normal. Então quem tem miopia, o olho está maior, tá? Então esse raio se encontra antes e a pessoa não vê com perfeição porque não está lá na retina. A retina seria como se fosse onde é projetada a imagem, tá? E aqui embaixo, ó, quem tem hipermetropia, o que acontece esse terceiro olho, observe, ó, que em comparação com o primeiro olho, ele é menor. Então o olho ele tem esse problema, né, de ser mais curto, achatado, ok? Né? Achatado. Então os raios eles chegam na retina aqui, onde eu estou desenhando, eles chegam distante, então é como se tivesse desfocado, ok, professor Will? Exatamente. Passa aí, professor Will. E aí a hipermetropia, pessoal, perceba que os raios deveriam ter convergido mais para se encontrar exatamente sobre a retina. Então, na miopia, você vai fazer a correção usando uma lente divergente. Na hipermetropia, os raios deveriam ter convergido mais. Veja que eles foram se cruzar depois da retina. Então, na hipermetropia, a imagem forma-se depois da retina, tem que usar uma lente convergente. Na miopia, a imagem se formou antes, então tem que usar uma lente divergente. Míope, lente divergente. Hipermétrope, lente convergente, tá? Uma lupa, uma lente de aumento. Tanto é que o hipermétrope, se você olhar para o olho dele, ele estando com as lentes, você vai perceber que seus olhos aparecem aumentados no hipermétrope. Se vier uma fotografia amanhã, a pessoa usando lá os óculos, e os seus olhos estão aumentados, ele vai estar sofrendo sendo jovem lá, de hipermetropia. Se o olho aparecer menorzinho, um olho diminuído, você vai ver que aquele olho está sofrendo de miopia e por isso tem que usar uma lente divergente, que conjuga a imagem virtual, direita e menor. É importante lembrar também, Luiz, que a presbiopia, que é chamada de vista cansada, a pessoa também não enxerga bem de perto, normalmente por volta dos 40 anos, e vai utilizar uma lente convergente, semelhante a um hipermétrope, uma lente convergente. Agora aí não é problema, né? Nós vimos aí que não é o problema do tamanho do globo ocular, né? Na miopia, o globo ocular ele alonga, como nós mostramos, né? Na hipermetropia, o problema é que o olho, a estrutura do olho, ele encurta, tá certo? Mas na parte, como o YouTube colocou para vocês, nós vamos ter problemas aí, mas não é com relação ao tamanho do olho. O olho vem normal, tá certo? Então, o que vai acontecer, o professor Wilton acabou de dizer, que é a parte da vista cansada, da estrutura, da rigidez, né? de todo esse mecanismo, dos músculos ciliares, todo esse mecanismo que faz o seu globo ocular funcionar. Então, voltando aí para a figura, ó, rapidinho aí na telinha, esse primeiro de Silvia aí, ó, na telinha, nesse primeiro de Silvia, como os raios se encontraram antes da retina, aqui no meio do olho, antes da retina. Então aqui eu tenho miopia, ok? Miopia. Lente e esse divergente. segundo, lente divergente. E esse segundo, como os raios chegaram no final do olho e ainda não se encontrou, ó, repare que eles estão aqui, ó, a essa distância entre um e outro, que eu pintei aqui agora de amarelo, ó, eles não se encontraram, né? Então aqui eu tenho a hipermetropia, beleza? E tenho que usar uma lente convergente, ou seja, uma lente que pega esses dois raios que estão distantes aqui, no caso de Paulo, ó, esses dois raios que estão distantes, e aproxime eles para eles chegarem juntos. Então, resposta, nós vamos ter aí a letra D. Ambas precisam corrigir a visão, e para a Silvia deve usar lentes divergentes, porque ela tem miopia, então miopia é divergente, e Paula, lentes convergentes, beleza? Próxima questão, vestibulando.